Olá, amigos! Olá, amigas do canal Brasília 24 Horas. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Thaís Nascimento e quero trazer hoje para vocês a informação sobre INSS, quando um problema de coluna pode garantir o direito à aposentadoria. Eu quero chamar a sua atenção para a nossa matéria de hoje e mostrar quando um problema de coluna pode garantir o direito à aposentadoria. Então venha comigo e vamos entender mais sobre este assunto. Bem, gente, só para quem sofre diariamente com dores na coluna sabe como é difícil realizar as atividades profissionais com essa condição. E o mais complicado é que só quem sente sabe o quanto dói. E nem sempre os exames descrevem exatamente o impacto da enfermidade sobre o trabalhador. E é claro que existe a possibilidade de se aposentar. No entanto, vale dizer que não está ligada exatamente à doença, mas às consequências físicas provocadas. Afinal, nada impede que o trabalhador seja acometido por uma doença na coluna e continue trabalhando, não é mesmo? Mas agora, quando o trabalhador vinculado ao INSS sofre algum tipo de incapacidade permanente ou sem cura, que o impossibilite totalmente para o trabalho, ou atividade laborativa que lhe garanta a sua subsistência, aí sim ele terá direito à aposentadoria por invalidez. Então, nem sempre, gente, é imediato. Antes aí de contestar o quadro irreversível, muitas vezes o segurado pode atravessar um período de incapacidade temporária, sendo coberto por outro benefício como auxílio-doença. Só quando a recuperação realmente não é possível, aí esse benefício é convertido em aposentadoria por invalidez. E é muito importante aqui eu dizer que entre as doenças que podem provocar quadros bem agravantes estão a osteofitose, tá? Que é o bico de papagaio, a protussão discal, a hérnia de disco e a discopatia degenerativa e cervicalgia, ok? Essas são as enfermidades aí que pode levar você, né, de um benefício de auxílio-doença ser convertido para aposentadoria por invalidez. E como se caracteriza essa incapacidade para o trabalho? Quem vai dizer se o trabalhador está ou não apto para o trabalho será a junta médica responsável pela perícia do INSS. Existem muitas doenças passíveis de reabilitação e outras que de fato se tornam permanentes e por isso a importância do acompanhamento pericial. Entretanto, nem os exames definem facilmente a gravidade das doenças na espinha dorsal, dada a complexidade da estrutura cheia de nervos, ligamentos, músculos e tendões. Por isso, é importante que você tenha também o acompanhamento médico externo. Sempre bom você procurar uma perícia médica, mas também ir a outros tipos de médicos, né? Direcionado à coluna, né? Procurar aí também, de repente aí um, né, um profissional que seja especializado em coluna. E aí sim você vai estar fazendo uma juntada de laudos, de informações, de exames médicos, para que você tenha aí né, argumentos para você buscar o seu direito previdenciário, até mesmo uma aposentadoria, tá, por invalidez aí de repente, ok? E, bem, gente, o segurado, ele é necessário que também o trabalhador ele tenha contribuído por pelo menos 12 meses ao INSS, sendo este o período denominado como carência. Ok? Então é necessário ainda que o trabalhador tenha contribuído por pelo menos 12 meses, sendo este período denominado como carência, e o segurado que não cumprir a carência não poderá se aposentar, exceto em casos que veremos agora. Em quais situações não é exigida essa carência para que você, caso tenha algum problema de coluna e você tenha como comprovar, já passou pela perícia médica, mas que você não precisa dessa carência para se aposentar. Bem, a carência ela é exigida para a concessão da aposentadoria por invalidez e é de 12 contribuições mensais. Porém, em algumas situações, o segurado fica isento dessa obrigação. Quando essa incapacidade do segurado for originada por acidente de qualquer natureza, mesmo sem ter nenhuma relação com o seu trabalho,
ou doença profissional, não será exigida a carência de 12 contribuições mensal. Segurados especiais também estão isentos dessa carência, devendo comprovar exercício de atividade rural nos 12 meses imediatamente anteriores ao requerimento do benefício. Outra situação que exclui a obrigação da carência se dá quando o segurado foi acometido por alguma das doenças e afecções especificadas na lista que a cada 3 anos é elaborada pelos órgãos competentes. Importante também que a lista não exclui outras doenças ainda que não constem na rol, sendo possível aposentar-se por invalidez se a lesão ou doença for considerada grave, incapacitante e irreversível. Então, vou te mostrar a lista de doenças graves que isenta o segurado do período de carência, tá? As doenças que atualmente isenta o segurado do cumprimento de carência é, no caso, a tuberculose ativa, a hanseníase, a alienação mental, a neoplasia maligna, a cegueira, a paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, espondiolartrose anquilosante, neoplasia grave, estado avançado, né, da doença de Paget, que é a osteite, né, deformante, a síndrome de imunodeficiência adquirida, que no caso é a AIDS, a contaminação por radiação com base em conclusão da medicina especializada e a hepatopatia grave, tá? Então, o que é essa doença pré-existente? Quando o segurado realiza a sua primeira contribuição, já existe um diagnóstico de lesão ou de doença ensejadora da aposentadoria por invalidez. Esta será considerada uma doença pré-existente. Então, você ali vai ser passado por uma perícia médica onde pode constatar uma lesão. Aí já é considerado uma doença pré-existente, ela já foi diagnosticado já no seu laudo, entendeu? Então você já tem ali um direito já a ter uma caminhada em busca da sua aposentadoria por invalidez. Nesse caso, o segurado só poderá se aposentar se ocorrer o gravamento dessa patologia. Então, né, foi ali encontrado uma lesão, já uma doença pré-existente, e ali no decorrer do tempo, se constatar que tem um agravamento na sua patologia e que ela é irreversível, aí sim você tem direito a buscar pela sua aposentadoria por invalidez. E o que fazer quando o benefício ele foi indeferido? Ter um benefício indeferido, que no caso é negado pelo INSS, é bastante comum. E por isso é extremamente importante que você saiba o que fazer nesta situação. Então, o que você vai fazer? Em muitos dos casos de indeferimento do benefício se dão simplesmente pela falta de algum documento essencial. E para reverter essa situação, você, segurado, pode ingressar com um recurso administrativo por meio do agendamento online e acompanhar o seu andamento. Se mesmo assim o benefício não for deferido, recomendamos que você aí procure, né, um advogado especializado em previdência para ingressar com uma ação na Justiça. E qual a diferença entre a aposentadoria por invalidez e auxílio-doença? O auxílio-doença, gente, é recebido até a plena recuperação do segurado e seu retorno às atividades laborais. No caso da aposentadoria por invalidez, não há evidência científica de possível melhora do seu caso, tá? E nem o restabelecimento da capacidade laborativa. Aí sim se pode fazer o pedido por invalidez quando não há uma possibilidade de reversão para voltar ao trabalho. E quando, né, mais uma pergunta que fica: quando eu começo a receber essa aposentadoria por invalidez? Dependendo do caso, o início do recebimento do benefício ele pode variar de acordo com as possibilidades abaixo. No caso, o segurado que já recebe auxílio-doença e passará a receber a aposentadoria por invalidez. Nesse caso, o trabalhador ele já recebia o benefício e não ficará sem receber por nenhum período, tampouco receberá o valor duplicado. Ocorrerá apenas o acréscimo de 9% em seu salário-benefício, tendo em vista que o valor da aposentadoria por invalidez corresponde a 100% e o auxílio-doença a 91% da média do salário de contribuição. Então, só começa a receber essa aposentadoria por invalidez quem já vem recebendo aí um auxílio-doença e devido aí aos laudos, a perícia médica constatar que é uma situação irreversível, aí transforma o seu benefício de auxílio-doença
por aposentadoria por invalidez, que corresponde aí a 100%, tá? Onde o auxílio-doença ele corresponde a 91% da média do salário de contribuição. Também começa a receber essa aposentadoria por invalidez o segurado empregado com carteira assinada que contribui mensalmente para a Previdência e aposentou-se por invalidez. Nesse caso, o benefício será concedido a partir de 15 dias, tendo em vista que o primeiro período ele é pago pelo empregador. Também pode receber esse auxílio, essa aposentadoria por invalidez, o empregado doméstico, que é o trabalhador avulso, contribuinte individual, facultativo ou especial, que começará a receber a partir da data da incapacidade ou da DER, que é a data de entrada do requerimento. Importante também que o benefício deverá ser pago enquanto persistir a incapacidade, obrigando o segurado a submeter-se sempre a uma nova perícia médica no INSS a cada 2 anos, até que atinja 60 anos de idade e a partir da qual o segurado está dispensado dessa exigência. Ok? E como é calculado esse valor do benefício? Normalmente, o valor da aposentadoria por invalidez ela corresponde a 100% do salário de benefício calculado pela média dos 80 maiores salários de contribuição, corrigidos monetariamente desde julho de 1994. Caso fique demonstrado que o aposentado ele necessita de acompanhamento permanente de outra pessoa para as atividades do cotidiano, a renda mensal do benefício terá um acréscimo de 25%, ok, dentro do seu salário. Aí você vai estar disponibilizando esse 25% para aqueles que necessitam de um acompanhante permanente para ir às suas atividades aí do cotidiano. E se você acredita que o seu benefício está calculado errado, você também, se caso você fez o cálculo e você verificou que ele não bate, que ele está errado, eu te recomendo você procurar um auxílio de um especialista em previdência social e reivindique uma revisão de benefício. E como saber se vai precisar de assistência permanente de outra pessoa, que é no caso da grande invalidez? Como já dito anteriormente, um aposentado que necessitar de assistência de terceiros pode se valer da benesse, de acréscimo de 25% do salário de sua aposentadoria, e tal benefício é conhecido como grande invalidez, tá? Caso você tenha aí total certeza que você precisará de uma assistência, tá, de uma outra pessoa para os seus cuidados. Mas como saber se é o seu caso? Então aqui eu vou te mostrar os casos em que o segurado ele tem direito a esse acréscimo de 25%. No caso, quem possui uma cegueira total, ele tem direito a esse acréscimo de 25%. Quem tem perda de no mínimo 9 dedos da mão, paralisia dos 2 braços ou das 2 pernas, perda dos membros inferiores acima dos pés, quando a prótese for impossível de ser colocada, a perda de uma das mãos e de 2 pés, ainda que a prótese seja possível, perda de um membro superior ou outro inferior, quando a prótese for impossível, alteração das faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica e social, doença que exija permanência contínua no leito e incapacidade permanente para as atividades da vida diária. E vale lembrar que o benefício que o referido acréscimo é pessoal e intransferível, se encerrando com a morte do beneficiário. E o trabalhador ele tem direito a levar um acompanhante durante a perícia? Sim, é uma grande dúvida também que as pessoas sempre perguntam se você pode levar na perícia, tá, uma outra pessoa, um acompanhante. Sim, você tem direito e é necessário que o segurado ele preencha o formulário de solicitação de acompanhante que pode ser acessado no INSS. Tá? Pelo site do INSS. E o documento preenchido ele deve ser entregue junto com a documentação de requerimento do benefício. E nele serão registrados os dados do acompanhante que emitirá a declaração no qual assume legalmente que não pode interferir na realização da perícia. Mesmo assim, a permissão será avaliada pelo perito médico que poderá negá-la se houver risco de obstrução do trabalho.
O aposentado por invalidez é obrigado a fazer perícia periódicas no INSS? Sim. Conforme disposto no artigo 46 do Decreto 3.048, o aposentado por invalidez ele fica obrigado, sob pena de sustação do pagamento do benefício, e submete-se a exames médicos, periciais a cada 2 anos. E em que situação ocorre o cancelamento do benefício? O cancelamento ou a cessação da aposentadoria por invalidez, ela pode ocorrer porque o segurado retornou às suas atividades laborais em decorrência também do seu falecimento ou ainda por decisão do INSS. Ao declarar que o segurado está apto para o trabalho, submetendo a perícia e cancelamento do seu benefício. Nesta última possibilidade, existem outros procedimentos a serem considerados de acordo com cada caso. O segurado ele poderá, por exemplo, ter direito à chamada parcela da recuperação prevista em lei, que consiste no recebimento do benefício por mais tempo. Ok? E o que fazer quando o seu benefício ele foi negado em função da perícia? De fato, o médico responsável pela perícia do segurado pode não reconhecer a existência da incapacidade descrita e, por isso, negar a concessão do benefício. Considerando o histórico conhecido nesses casos, recomendamos que o segurado ele recorra da decisão por meio de ação judicial, principalmente por contar com análise de especialista durante a nova perícia, garantindo mais precisão. E se obtiver decisão favorável, o segurado receberá os valores retroativos, os atrasados, a partir da data em que o benefício foi agendado no INSS. E no caso, o que é o pente fino e por que envolve as aposentadorias por invalidez? A chamada operação do pente fino, ela é uma ação desenvolvida pelo INSS que consiste na realização de uma grande mutirão nacional em torno das revisões dos benefícios por incapacidade, incluindo as aposentadorias por invalidez. Ok? E pessoas que há mais de 2 anos estão sem perícias serão convocadas pelo INSS. E o que é preciso fazer quando o segurado ele é notificado? Então, gente, depois de ser notificado, os beneficiários terão 5 dias úteis para agendar a perícia junto à Previdência Social e as datas marcadas para a perícia devem ser respeitadas. Caso não possa comparecer, o segurado ele deverá enviar um representante devidamente constituído por meio de procuração legal para justificar o motivo da ausência e fazer um novo agendamento da data de perícia. E até mesmo você, o segurado, fazer uma declaração, reconhecer cartório e de repente ele não puder estar presente na perícia naquele dia, ele mandar essa pessoa que ele autorizou representá-lo à perícia com documento que comprove que ele está ali sendo representado pelo segurado. E no caso de falta não justificada, o benefício será suspenso até que uma nova perícia seja agendada e comprove a incapacidade para o trabalho. É importante que o segurado organize os seus documentos antecipadamente, de modo a afastar quaisquer risco de cancelamento do benefício. Então, sempre com seu cadastro atualizado, sempre com os documentos em mãos organizados, para que nada disso venha a ser uma barreira para você ter o seu benefício cancelado. E recomendamos que estejam à disposição do segurado os seus documentos pessoais, como RG, CPF, além da documentação médica que ateste a incapacidade, como atestados, laudos, receitas de medicamentos e exame. Os laudos anteriores também devem ser incorporados à documentação para comprovar a manutenção da incapacidade. E também é recomendado que sejam tiradas cópias de todos os documentos que serão levados no dia da perícia. É muito importante que você também tenha uma cópia para você, para que qualquer eventual qualquer indisposição você tenha como comprovar a sua incapacidade, ok, pessoal? Essa é a nossa matéria de hoje, espero ter contribuído com vocês com mais essa informação, ok? Qualquer dúvida sobre esta matéria, deixe nos comentários que estaremos respondendo a todos vocês. Desde já agradeço pela sua atenção, pela sua companhia, dê o seu joinha, compartilhe essa matéria com seus amigos, com seus familiares, para que outras pessoas também venham ser informados. Indique o nosso canal, ok? Não se esqueça de ativar o sininho para você continuar recebendo novas notícias e, se possível, também
Se inscreva no nosso canal, seja um participante, um colaborador, para que esse canal continue ativo e operante. Muito obrigado, um ótimo dia a todos vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.